Tributo à glória e à majestade de Deus. O nosso tema hoje é nosso culto racional. Alguns versículos do Salmo 96 têm a ver com o tema de hoje. Salmo 96, alguns versículos a partir do primeiro. Tributo à glória e à majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Até o verso de número 9. Culto é adoração. Culto é tributo a Deus. Tributemos sempre a Deus. Um culto racional e inteligente. Vamos nessa manhã estudar a palavra de Deus. E para isso, roguemos a bênção do céu. Que Deus nos ajude. A palavra que iremos estudar, ela é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse. Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós não vamos pedir inspiração, mas vamos pedir iluminação. E isso nós precisamos. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra possa iluminar nossas mentes, falar ao nosso coração. Curvemos nossas frontes. Ore a Deus, para que não saiamos daqui como entramos, mais dispostos, mais maleáveis para proceder o nosso culto racional a Deus. Querido Deus que está no céu, te agradecemos, ó Pai, por mais este dia lindo, maravilhoso que o Senhor nos concede. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa família. Ó Pai, te agradeço, Senhor, por estar aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti. Te damos graça, ó Deus, por tudo, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos, ó Deus, durante todo este dia. Dai-nos, ó Deus, sabedoria de Ti, ó Deus, para que possamos entender cada dia mais as Suas Escrituras. Amém. Te dou graça, ó Deus, por tudo que o Senhor nos dá. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém.
Culto é encontro. Encontro com Deus. Vamos cantar um cântico que tem a ver com o nosso tema. Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Oxalá que o nosso encontro seja de fato e de verdade com Deus. Seja marcado por Ele. Isso. Só assim seremos edificados. Deus será glorificado. Nós seremos abençoados. O Senhor, por certo, ficará feliz por nós. Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Se os irmãos lembrar, no fim nós canta na outra versão. Porque nós estamos cantando que eu marquei. Nós vamos cantar que já tive o encontro com Deus. Abra sua Bíblia no texto básico da lição. Já foi lido. Vamos reler. Antes de ler o texto, como o nosso tema é o culto racional, o que é culto? O culto a Deus. O culto é a adoração que devemos a Deus, como criaturas suas e filhos seus. É a homenagem de nossos corações, agradecidos àquele que nos criou e nos salvou. Este culto, nós o tributamos na igreja, com os nossos irmãos. É chamado culto público. No lar ou em família é o culto doméstico. A sós com Deus é o culto individual. E em cada momento, com o que fazemos, é o culto da vida. O culto público, primeiro, está de acordo com o ensino das Escrituras e como exemplos das sinagogas e das congregações dos discípulos, como vemos em Lucas 4:15 a 17, Atos 27, Hebreus 10:25. Este culto é tão necessário aos crentes como os outros mencionados. O abandono das reuniões é sinal de fraqueza e causa de fracasso, bem como um dos primeiros sintomas da decadência espiritual. Quem diz, eu presto culto em minha casa mesmo, não preciso ir à igreja, está afastando ou está afastado de Deus. Todos os crentes que se têm salientado pela espiritualidade e piedade têm revelado um profundo amor ao culto na companhia dos irmãos. Não foi sem razão, mas foi com razão. Não foi por coincidência, mas por providência.
Não foi sem sentido, mas com sentido, que o salmista declarou no Salmo 84:1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E o salmista prossegue com muita espiritualidade no Salmo 122:1, que todo mundo sabe: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o que alegrava, e o que alegrava era desfrutar da presença de Deus, na companhia dos irmãos, não apenas estar no prédio onde isso ocorria, porque na realidade a igreja somos nós. Aqui é o prédio, composto, construído de alvenaria, onde a igreja se reúne. O culto público é ainda um meio de anunciar o Evangelho. Ali podemos levar nossos amigos e conhecidos. Para os pontos de reunião são atraídos muitas pessoas. Algumas vezes por curiosidade, outras vezes deliciadas com o cântico de um hino. Isso é o conteúdo do culto público. E o culto doméstico? O culto doméstico é o que tributamos a Deus em casa. É sempre muito difícil fazer esse culto. E quem faz sabe disso. Eu já contei aqui para os irmãos e peço licença para contar rapidamente. Por um período, anos atrás, eu fazia de vez em quando o culto doméstico. Depois, a verdade tem que ser dita, eu relaxei e não fiz mais. Mas a diva sempre cobrava: você é o chefe da casa, tem que partir de você. E ela tem toda a razão. Mas eu continuei relaxado. E o profeta Jeremias, falando da parte de Deus, Jeremias 48:10, ele diz: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É bom lembrar que o Deus que abençoa também amaldiçoa. Deus é justo. Mas, como diz o provérbio, que não é verdade, que Deus escreve certo por linhas tortas, isso não é bíblico, é antibíblico e é mentira. Como também todo mundo é filho de Deus. Bonita frase, não é verdade. Deus tarda, mas não falta, também não é bíblico e nem é verdade. Eu continuei sem fazer o culto doméstico, no meu comodismo. Deus, que vê todas as coisas, providenciou um meio para me reiniciar. E sabe o que aconteceu? Alguém já sabe. Não me lembro o ano, mas já faz uns 5 anos atrás, ou mais, que a minha esposa e a filha estavam num ônibus, o ônibus capotou. Ela foi para o hospital, fraturou o braço, e graças a Deus que ninguém morreu, mas alguns se machucaram. Nessa época a diva ainda cantava no coral. E quando nós chegamos em casa, depois do dia todo no hospital, quase 10 horas da noite, ela chorando disse: graças a Deus que eu não morri, eu posso continuar cantando no coral. Eu falei: amém, aleluia, vamos agradecer a Deus, que Deus preservou a sua vida. E ali nós reiniciamos o culto doméstico até ontem. Mas precisou Deus mexer. Deus sabe o coração de cada um. Deus não escreve certo por linha torta, Ele escreve certo por linha certa. E muitas vezes Ele nos chama a atenção para uma responsabilidade maior, para um despertamento,
para uma vida mais junto dele, para um culto mais sincero. Por isso o tema de hoje é muito rico. Mas vou prosseguir aqui no culto doméstico. É o que tributamos a Deus em casa. É sempre difícil fazer esse culto. Nós sempre arrumamos desculpas. Porque o diabo, ele não quer isso. Ele só quer nossa derrota, nosso comodismo. Ele não quer nosso crescimento espiritual. Ele tenta nos fazer parar. Mas são grandes os benefícios que dele tiramos. Conserva-nos em comunhão com Deus, em família. Nenhum quadro mais edificante há, mais belo do que o culto doméstico. Numa hora determinada, o chefe da casa, ou a pessoa por ela designada, lê a Bíblia, a porção da palavra de Deus, canta-se um hino ou não, e ora, faz-se oração, agradecem a Deus, ao Pai, bênçãos recebidas de educar as crianças. O culto doméstico é um dos meios de educar as crianças nas veredas do Evangelho. Deuteronômio 6, 6 e 7. Tremendas são as responsabilidades dos pais quanto à educação dos filhos, principalmente dos pais crentes. No culto doméstico, então, estão estes cumprindo importantes promessas que fizeram por ocasião de batizar seus filhos. Quando se batiza uma criança, quem presta atenção no ato do batismo, o pastor sempre pergunta. Os pais ou os responsáveis têm obrigação de ensinar ou mandar ensinar-lhes a palavra. E às vezes falhamos. O culto doméstico é um meio. Estão orando com eles e por eles. Dizemos um dos meios, porque há outros meios como a escola dominical, os cultos públicos, os conselhos e a vara de correção. O culto doméstico vale como exemplo que jamais se apagará da memória dos filhos. Pois não, irmão, pode falar, por favor. Amém. Deus lhe abençoe. Terceiro lugar, o culto individual. É o culto a sós com Deus. É a comunhão secreta. Como recomenda Mateus 6, 6. E quando orardes, entra no teu quarto e o teu pai em secreto te ouvirá. Vou detalhar melhor. Esse quarto pode ser literal, pode ser o quarto da casa, mas esse quarto pode ser simbólico. Nós podemos entrar no quarto no meio de uma multidão, concentrar nosso pensamento em Deus e orar em secreto ao Pai. Esse é o culto individual. Eu sempre faço esse tipo de culto. Eu estou na rua, trabalho com vendas, eu estou num cliente aguardando, ou estou indo,
eu entro no meu quarto orar a Deus. E Deus tem me abençoado, graças a Deus. É o culto que o crente abre o coração ao seu Pai e fala tudo. É culto individual. Mas finalmente, e está dentro da lição, quem leu a lição, estudou, é o culto da vida. Com tudo que somos e fazemos, devemos adorar a Deus. Hebreus 13, 15 e 16. Menciona o culto que provém de lábios que confessam o seu nome. Mas acrescenta: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O Novo Testamento usa a palavra sacrifício para se referir ao culto. Daí, nós percebemos quão ampla deve ser a nossa adoração a Deus na verdade. Agora sim, então, entra o texto. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler. A nova vida. Vamos ler juntos? Os irmãos já encontraram? Leamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos prestaram bem atenção no texto. Há 3 tipos de culto que têm se tornado muito comum. Contudo, eles não se encaixam na descrição do tema de hoje. Primeiro, por uma razão: o culto com forma correta, mas vazio. Esse tipo de culto não se encaixa no nosso tema. Isso acontece de 2 maneiras. A primeira é quando os participantes do culto oferecem a Deus um culto externo, um culto automático, mas não em espírito e em verdade. Nesse caso, o culto é reduzido a uma mera cerimônia semanal. A segunda é quando os participantes do culto oferecem a Deus um culto que tem formato certo, mas que não tem reflexo prático em sua vida diária. Nesse caso, o culto é reduzido a algo que acontece entre 4 paredes da igreja, e o culto da vida é totalmente negligenciado. Há quem possa ser crente só na igreja e prestar culto só aqui, mas saiu daqui e a sua vida não condiz com o que lhe prestou. É um culto que não tem base no tema de hoje, na palavra de Deus. O culto em que os participantes entram em uma espécie de êxtase, perdendo o controle da mente. Esse tipo de culto não tem sido respaldado nas Escrituras.
Culto bíblico é racional. O adorador precisa ter controle do que faz para adorar de modo consciente ao Senhor. Nesse caso, o culto é reduzido a uma atividade puramente sobrenatural, que nada tem a dizer ao adorador quando ele volta do seu estado de êxtase. O culto dominado pelas emoções. Alguns cultos são tão dominados pelas emoções que se tornam totalmente ineligíveis. Esse tipo de culto acontece choros, acontece gritos, uivos, até risadas, enfim, perda da ordem requerida pelo apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto. 1 Coríntios 14:40. O que ele disse? Para os crentes de Corinto e da igreja do Senhor que prestava culto: tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Isso tem faltado na vida de muitas igrejas. Por essa razão, muitos participam da vida da igreja, presta culto, mas sua vida é totalmente oposta. O tema de hoje: nosso culto racional. Vamos analisar aqui rapidamente para a gente entender melhor. Nosso. O que entendemos pela palavra ou a pronúncia do tema de hoje? Nosso. Por que o culto é nosso? É a opinião da irmã. Por que o culto é nosso? Por que o Pai é nosso? Quando nós oramos a oração dominical, Pai nosso. O que é algo nosso? Tudo isso tem sentido. Mas nosso culto racional. 3 palavras é o tema. Nosso. A palavra nosso significa algo que nos pertence. Não que pertence só a mim. O Pai não é só meu. Culto não é só meu. O culto é nosso. O Pai é nosso. Se é que a pessoa creu em Cristo como seu Salvador, porque nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Os que crê no seu nome. Porque se você fizer uma pesquisa, todo mundo acredita em Deus. Mas na Bíblia toda não existe a palavra acreditar, existe crer. Quem crê é filho, quem não crê é criatura. E criatura não é filho de Deus. Nosso significa algo que nos pertence. O culto não é só meu, também. Ainda bem que é meu também, mas é seu, é nosso. Algo que é próprio de nós. Então o culto é nosso, todos podemos participar. E culto. A palavra culto significa homenagem. Homenagem à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Homenagem significa adoração ou veneração. Quando nós estamos assentados ou em pé, cantando, orando, ouvindo, nós estamos prestando homenagem a Deus. Por isso,
a Bíblia dá ênfase. Nós devemos ter um comportamento diferente, porque nós estamos diante a Trindade. Meus irmãos, eu fico pensando, Deus é tão bom. Ontem eu fui no culto, em um culto de gratidão, o pastor disse essa frase: Deus é bom o tempo todo bom. Nós é que somos maus. Deus é tão bom, Ele é tão santo, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, e mesmo assim Ele se dispõe a nos ouvir. Ele se dispõe a aceitar o nosso culto. Isso é muito bom para a vida do crente. Mas o que significa a homenagem à Trindade, ou culto ou veneração? Significa promessa de fidelidade a Deus. O crente precisa ser fiel. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E qual o limite da nossa fidelidade a Deus? Tem um limite? Até onde vai a nossa fidelidade a Deus? A irmã disse que até onde... Hein? Depende de mim, a minha fidelidade a Deus? Acho que não tem limite. Tem. Tem sim, depende de mim. Está na Bíblia. Até a morte. Ser fiel até a morte. É o limite da fidelidade. Enquanto eu estou vivo, enquanto estamos vivos nesse mundo, a igreja de Deus deve se esforçar para uma vida de fidelidade. Mas esse texto de Apocalipse 2:10 é bom deixar mais claro. O texto diz assim: o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, ele escreveu: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há quem entenda e até que pregue que nós precisamos ser fiéis até a morte para poder ser salvos. Será? Isso é verdade? Está na Bíblia? A nossa fidelidade a Deus, a nossa salvação não depende de nossa fidelidade, senão nós estaríamos perdidos. Deus que é fiel. Quando o texto fala assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa e não a vida, é diferente. O que é coroa da vida? Galardão, é recompensa pelo que se faz. Quem não faz nada não vai ter galardão, não vai ter coroa, vai ter a salvação. Já está bom, mas podia ter mais. 1 Coríntios 15:58, Paulo disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus dá a recompensa. Até um copo de água fria que a gente der para outrem, Deus nos recompensará. O fato de você e eu estar aqui nessa manhã, nós vamos ter recompensa, porque Deus é fiel. Então, culto é homenagem à Trindade, recapitulando para a gente guardar, é adoração ou veneração à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E homenagem significa promessa de fidelidade ao Senhor. Promessa é promessa. Quem não está disposto a cumprir, não prometa, porque Deus cobra. Irracional. Racional que faz uso da razão, que raciocina. Em resumo, meus irmãos, a palavra racional é chamado de racional porque abrange toda a nossa vida como adorador.
Nós não podemos ter a consciência de prestar um culto racional a Deus só durante um momento. Mas um culto racional sempre. Vida cristã é culto. Culto é adoração. Culto é gratidão, é encontro com Deus. É oferta solene. Apresentada e oferecida a Deus. Partindo desses princípios, o ato cultico é um ato, primeiro, de santidade. É o que eu vos li agora há pouco no Salmo 96 e o verso 9. O ato cultico é um ato de santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Por isso que quando nós nos reunimos na casa de Deus, Deus que é santo, e aqui está, Ele quer ser cultuado por nós em santidade. E em segundo lugar, o culto ou o ato cultico é um ato de grandeza. No Salmo 145 e o verso número 3, o salmista declarou assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Tudo que é insondável, ninguém pode sondar. A gente lendo esse texto, nós vamos entender que a grandeza de Deus, ela está em paralelo com o amor dele. Quem que pode explicar o amor de Deus? Ninguém. O poeta compôs um hino: se o mar em tinta se tornar e o céu sem fim fosse papel. É muita tinta e muito papel. E alguém começasse a escrever sobre o amor de Deus, nunca chegaria ao fim. Porque o amor de Deus é intransponível, insondável. Ele é profundo. Por isso que o escritor, quando ele declarou em João 3,16, ele declarou: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Foi uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor que ninguém consegue explicar. E a grandeza de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, porque a sua grandeza é insondável. Deus é grande, ou melhor, Ele é grandioso. Por isso que o poeta cristão, ele se expressou no hino: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão. E o salmista, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse é o nosso Deus. A maior alegria que nós devemos ter, e se não temos, deveríamos, é estar aqui na casa do Senhor para lhe prestar culto. Porque muitos querem e não podem, outros podem e não querem. Essa que é a verdade. Os mais velhos do que eu sempre diziam: a gente só dá valor quando perde. Aí passou. Então, enquanto podemos, enquanto temos oportunidades, enquanto é possível a prática da reunião pública e solene, não devemos negligenciá-la. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, 25, ele diz: não abandoneis a vossa congregação.
como é costume de alguns. Ainda bem que não é de todos. Buscai a Deus enquanto Ele está. Está onde? Isaías 66, Isaías 55, 6. 55:6. Buscai a Deus 55:6. A irmã está falando do texto de Isaías 55, 6. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O que é que o texto quer dizer? Em resumo, em outras palavras, o que é que o texto quer dizer? Porque um dia vamos querer buscar, não encontra mais. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Mas prossegue o texto. O Isaías fala assim: deixe o ímpio seu caminho e converta-se ao Senhor. A porta da salvação vai se fechar. E a porta da adoração vai se fechar aqui. Porque lá no céu vamos continuar adorando. Mas aqui vai se fechar. Na profecia de Amós, no capítulo 8, 11 e 12 de Amós. Um dia Deus vai mandar fome e sede. Não fome de comer comida e sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Essa profecia de Amós. Muitos irão desmaiar, correrão do norte ao sul, procurando a palavra, quando tinha oportunidade e não estava nem aí. E até muitos que eram religiosos, entre aspas, não ligaram importância. Vai vir o dia em que correrão em busca da palavra. Não encontrarão. Sabe por quê? Que a igreja não está mais aqui, já foi arrebatada. A oportunidade passou. Aí o texto que a irmã citou, ele se completa nesse. Isaías, o profeta Isaías, que viveu mais ou menos, ou aproximadamente 800 anos antes de Cristo, ele profetizou. Ele alertou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá tempo de buscar e não encontra mais. A oportunidade passou, a porta se fechou. E aí é tarde demais. A gente, na vida cristã, adquire muita experiência. Uma vez, no tempo do reverendo Abel, fomos visitar uma pessoa doente. E no fim a pessoa faleceu. Mas lá na cama ele dizia: se Deus me curar, eu vou fazer isso, para a obra. Eu não vou continuar como eu sou. Deus não quis, tirou ele. E por que não fez antes? E por que eu não faço antes? Por que você não faz? Por que a igreja não faz? A oportunidade vai se fechar. Eu repito, meus irmãos, eu falo para a minha vida. Eu me sinto muito feliz de me levantar e vir para a igreja. Porque a igreja de Deus não é perfeita. Essa não é. Se existe algum, eu estou à procura. Nenhuma igreja é perfeita. Mas, mesmo sem ela ser perfeita, ainda é um bom lugar no mundo para se estar. Porque a igreja perfeita, ela existe. É a igreja triunfante. Nesse mundo, a igreja militante, ela é imperfeita. Não olhe para mim como modelo. Não olhe para o pastor como modelo. Eu também não vou olhar ninguém como modelo. Mas, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 3, o escritor diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança, olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ele é o modelo de ser seguido.
Mas, se alguém quer seguir alguém como modelo, tem um meio. E me vê agora um texto. Se alguém quer servir alguém como modelo, nós não somos modelo, mas se alguém quer seguir, vamos seguir alguém. Primeira Timóteo 4, 12. Está escrito assim: ninguém despreze a tua mocidade. Não é específico para os moços, é para todos. Pelo contrário, torna-te padrão. O que significa a palavra padrão? Modelo, igual. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, é Paulo falando a Timóteo. Torna-te padrão de quem? Dos infiéis? Dos retardatários? Dos faltosos? Dos que não lê a Bíblia? Dos que não estão dispostos a louvar a Deus e a lhe prestar um culto racional? Torna-te padrão dos fiéis. Mas em quê? Primeiro, na palavra. Segundo, no procedimento. Terceiro, no amor. Quarto, na fé. Quinto, na pureza. Nós não somos modelo, mas se alguém quer seguir o modelo de alguém, siga de alguém nessas qualidades. Mas o nosso modelo, por excelência, é Jesus Cristo. Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Eu desafio qualquer um que olhar para Cristo e irá ser decepcionado. Ninguém, jamais. Nosso modelo a ser seguido é Cristo. Mas, segundo o relato do apóstolo Paulo, se alguém quer seguir alguém a não ser Cristo na igreja como padrão, siga alguém fiel a Deus, temente ao Senhor, numa vida pia, de consagração, de fidelidade a Deus. E Paulo vai mais além, exortando a Timóteo, versículo 13: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, e não te faças negligente para com o dom que há em ti. Meus irmãos, não há na igreja quem negligencia o dom? Eu não sei, mas cada um sabe se está ou não negligenciando o dom. E Paulo diz lá nas suas cartas que todos nós temos pelo menos um dom. Há quem tenha mais, mas todos temos pelo menos um. Se quem tem mais exercer os seus, e você que só tem um exercer o seu, e todos exercendo o dom, o que vai acontecer? A igreja vai crescer. Deus será glorificado, e tudo deve ser feito para a glória de Deus. Exato. E há pessoas também que acham que o dom precisa ter um cargo para exercer o dom. Não é? Portanto, meus irmãos, é importante a prática do culto, do nosso culto racional a Deus. Alguns modos, algumas formas que a Bíblia nos ensina a lhe prestar culto. O culto deve ser prestado a Deus de várias formas. E a base principal é Deus. Quem não conhece o fato quando o diabo tentou Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele desafiou o mestre, o dono de tudo, mentiroso, falso. Ele disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Primeiro, ele é mentiroso, porque ele não é dono de nada. O Salmo 24, o salmista diz: do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Tudo é
é de Deus. Romanos 11, de 33 em diante. Porque dele, e para ele, e por meio dele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é dele. Nós somos só mordomos de Deus. E eu falo para mim, cada um deve falar para si, o ser humano tem um instinto mau. Porque se nós fôssemos analisar melhor, a nossa vida era diferente. Porque na realidade nós nem somos nada e nada temos. Não foi o que Jó declarou? E ele era o homem mais rico do Oriente. E quando ele passou por aquela fase difícil, que quem lê a Bíblia sabe, que a sua mulher desafiou ele, mandando ele amaldiçoar Deus e se matar. E ele disse: tu falas como louca, não sabe o que diz. Porque Jó 1:21, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu morro falando que vida cristã é desafio. É muito cômodo vir à igreja e fácil vir e ficar assistindo, mas é muito bom. Mas a vida cristã é muito difícil. Na intensidade, é uma porcentagem muito pouca que vive a vida cristã. Diante de um problema difícil na nossa vida, a nossa tendência é sempre esmorecer, desmoronar, descrer, desconfiar, esfriar na fé. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque nada é meu, nada é nosso, nem os nossos filhos. O salmista diz: a herança do Senhor são os nossos filhos. Nós somos mordomos. Até falei para uma pessoa essa semana, nós conversando. Quando a gente fica responsável por algo de alguém, nós temos mais cuidado do que aquilo que a gente diz que é nosso. Porque nós vamos ter que dar conta. Tudo o que temos e o que possuímos pertence a Deus. Na oração de Davi, em 1 Crônicas 29, a partir do 10, ele diz: porque das tuas mãos tomamos. Deus nos dá e nós devolvemos para Deus. Não é assim que acontece com as crianças e os pais? Dia dos pais, o pai ganha um presente, mas ele que paga do bolso, porque dá o dinheiro para o filho comprar. Deus, nós temos algo que o pai nos dá, mas que tudo é dele. O culto deve ser prestado exclusivamente a Deus. Quando Jesus foi desafiado e o diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. E aí Jesus disse, no capítulo 4, verso 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Meus irmãos, faça uma comparação. Suponhamos Jesus de joelho diante do diabo, adorando o diabo. Que quadro triste e oposto os princípios da palavra de Deus e a grandeza de Deus. Mas o nosso Pai, na pessoa de Jesus Cristo, ele resistiu à tentação. E aí o texto diz que o diabo fugiu. Porque a nossa adoração, o nosso culto racional não deve ser prestado a líderes, a igrejas, a religiões, a movimentos. Nosso culto racional deve ser prestado unicamente a Deus. Mas de que forma? Primeiro, sem hipocrisia. O culto racional é um culto inteligente. Ele deve ser prestado a Deus sem hipocrisia. Quem lê a Bíblia sabe muito bem. No livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do 10 até o 17,
Deus condena o culto hipócrita. Olha o que o profeta escreveu, Deus falando. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor, do nosso Deus, vós de Gomorra. É Deus dizendo: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Sacrifício quer dizer culto. De que me serve a mim a multidão dos vossos cultos? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, de carneiro, de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus não pode se compactuar com o pecado. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Quem sabe Deus está cansado do meu culto. Quem sabe Deus está cansado do seu culto. Mas cada um sabe como tem prestado culto a Deus. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E o que fazer? Há um remédio. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a causa da justiça, aprendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitai a causa das viúvas. E aí, o convite da graça para um culto solene, inteligente, racional. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Com Deus não se brinca. O que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos privilégio, mas nós temos responsabilidade de nos reunir para prestar culto a Deus. O oposto do que está aqui, numa mudança total, porque Deus está falando conosco. Então o culto não pode ser prestado com hipocrisia. Não passa daqui. Nós entra e sai do jeito que entrou, ou pior, porque só há hipocrisia no coração e não sinceridade. Falando sobre o culto racional, né? É interessante que a gente, voltando lá para Gênesis, na criação, né? Quando Deus criou, começou a criar tudo, e Deus criava cada dia uma coisa, e Deus via e falava: isso tudo é muito bom. E quando Deus criou o homem, né? Falou: Deus que é muito bom. Então o homem é a obra-prima da criação de Deus. Por quê? Porque o homem é racional. Nada no mundo mais que foi criado é racional. Né? Então, quando a gente fala de um culto racional, é só o homem que é requerido esse culto racional. Né? Deus não queria para animal nenhum cultuar ele.
Pediu para o animal racional, né? Que é o homem. Então é um privilégio para nós, né? Verdade. O culto deve ser prestado a Deus em verdade. O salmista declarou: perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. O culto deve ser prestado com fé. Não adianta nada você prestar um culto racional, solene, estar preocupado na liturgia do culto, no seu modo de se comportar, se você não tem fé no coração. Culto deve ser prestado com fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Está em Hebreus 11:6. Como que eu posso prestar um culto racional a Deus se falta fé no meu coração? Aí eu vou usar as palavras: será? Talvez? Eu não sei. Pode até ser. É preciso converter a Cristo. Nós temos que ter convicção. Aquele que se aproxima diante de Deus, creia que Ele existe. E não é só isso, ainda vai o texto além. E que se torna galardoador. É bom servir ao Senhor. Por isso que o salmista não podia se expressar: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e ovelha do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Isso é culto racional que eu preciso prestar. Nós precisamos prestar dessa forma. É alegria. Como diz na gíria, é só alegria. Servir a Deus sempre. Servir, prestar culto a Deus, além de prestar em verdade, sem hipocrisia e com fé, nós precisamos prestar culto com decência e ordem. Porque há cultos, momentos de culto e adoração, onde não há ordem, são badernos. O texto que eu já disse: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O que passar disso não agrada a Deus. Precisa se prestar culto a Deus com reverência. Eu sempre falo para mim, quando eu chego na igreja, eu não estou na minha casa. Eu não devo e nem posso me importar ou me comportar como eu quero, porque eu não estou na minha casa. Eu estou na casa de Deus. Quando você vai na casa do seu amigo, você se senta em cima da mesa ou em cima do fogão, ou já chega, vai entrar lá no quarto do vizinho? Não, por quê? Você não está na tua casa. Aqui não é a casa minha, é a casa de Deus, onde eu me reúno. Aí sim. E aí o que é que o profeta Abacuque exortou nesse procedimento de prestar culto a Deus? No capítulo 2, verso 20 de Abacuque, o profeta disse: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Na igreja não é lugar para estar se conversando. E entra e sai, comendo pipoca ou outros alimentos, trocando ideias ou marcando encontro. Pode até ser depois do culto, que aí estamos livres, mas na hora solene nós devemos nos comportar com toda a reverência, não a quem está aqui, ou quem está lá, o pastor, ou quem quer que seja.
mas ao dono da igreja. O texto diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor Deus, cale-se diante dele toda a terra. O nosso Deus é um Deus de reverência. Devemos nos portar com toda a atenção. É por isso, e por causa disso, que Paulo, quando deu as instruções da Santa Ceia em 1 Coríntios 11, ele disse para os crentes: por isso que há entre vós muitos doentes, porque não sabe discernir o corpo de Cristo e as coisas santas. Aí vive uma vida de qualquer forma. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, mas lutemos para uma vida melhor, para o nosso bem, para a glória de Deus e a edificação da igreja. Isso. O culto deve ser prestado com todo o amor. Tudo que se faz com amor é diferente. As mulheres que o digam, quando prepara o alimento, que faz com todo o amor. E os homens também, quando ajuda, deve fazer com amor. Me permita, nós estamos terminando, temos mais 5 minutos. Nós fomos informados, depois do primeiro sinal temos mais 15. Agora mudou. Saudosa memória, senhor Dolivar Delfine, que muito tempo ficou aqui onde eu estou também dirigindo classe. Ele tinha uma farmácia em frente à igreja católica, apostólica romana, que essa aqui também é católica, só que é cristã e não de Roma. E ele contava uma história. Um dia passou um carroceiro e o outro carroceiro vinha e vinham brigando em tempo de se comer e matar até os cavalos da carroça. Ele contava essa história. Chegou de frente à igreja, os dois pararam, fizeram o sinal da cruz e continuaram brigando. Isso é verdade. Porque não tinha amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Não adianta sair fora do que a palavra de Deus nos ensina. É preciso prestar culto racional, inteligente a Deus, mas fazê-lo sem hipocrisia, fazê-lo de verdade, com fé no coração, com toda decência e ordem, com amor, porque o amor é fundamental na vida, com relação ao que nós fazemos para Deus, e com toda a reverência. Eclesiastes 5:1, prepara o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aqui é a casa de Deus. Nós devemos nos comportar com decência, preparar nosso pé, concentrar nossa mente na presença de Deus. Ele está aqui tanto quanto estamos. Ele é santo, requer de nós santidade. E eu repito, eu falo para mim, não estou falando para os irmãos não, é para mim em primeiro lugar. Deus quer isso da minha vida, se é que eu quero ser mais abençoado. E finalmente, em resumo, meus irmãos, nosso culto racional deve ser feito para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E o culto não está isento disso. Quando nós prestamos culto dessa forma, nós seremos abençoados. Finalmente, o culto a Deus na companhia do seu povo não é somente um privilégio que devemos repartir com os outros,
mas também um ato santo e grandioso que praticamos. O culto público reúne 3 grupos de participantes: aqueles que sentem profundamente a presença de Deus e de sua comunhão com Ele. Aqueles que já estiveram em comunhão com Deus no passado, mas que perderam e procuram agora reconciliação. E reúne também aqueles que nunca sentiram a presença de Deus, nem seu poder, e foram levados, consequentemente, por uma necessidade interna, a buscar comunhão. O culto é a casa de força da igreja. No culto, canais são abertos, através dos quais a graça de Deus flui para dentro do nosso coração, para nos purificar e nos encorajar. A todos aqueles que prestam culto e se reúnem reverentemente diante de Deus, faça-o consciente. Nosso culto racional é o culto que agrada a Deus, que é feito com reverência, que é feito com ordem, que é feito com decência e para a glória do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de nós, nesse dia feliz, nesse santo lugar. Vamos cantar o cântico encerrando? Eu já tive o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz já gozei. Eu já tive o encontro com Deus. Culto é encontro com Deus. Neste dia feliz, nesse santo lugar, eu já tive o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz já gozei. Eu já tive um encontro com Deus. Nós tivemos um encontro com Deus, prestamos-lhe culto. Oxalá que esse momento tenha sido um momento racional, inteligente, que saímos daqui edificados, tudo para a glória e honra do Senhor, que Ele assim nos abençoe. Dona Geusina tem uma palavra, mas depois... Não, eu estou só conversando com elas, porque depois tem reunião. Tá. Então a senhora ora, por favor, terminando. Que a gente tem reunião, eu falei baixinho ali para não atrapalhar. Vamos orar. Bom dia, irmãos. Vamos orar e depois o pessoal, posso fazer o aviso, Sônia? O pessoal que vai ficar para a plenária já se locomove logo para o seu lugar para não atrasar, porque 1 minuto que você conversa e senta, atrasa quem vai dirigir, viu? Então vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, porque já estivemos diante de Ti, já estivemos diante da Tua palavra, enriquecendo-nos do Teu amor, do Teu cuidado e preparando-nos para uma verdadeira adoração. E agora, Senhor, nós agradecemos pela vida do professor que nos trouxe a lição de hoje. Te pedimos, Senhor, fique com a plenária que logo vai dar início, abençoando todos aqueles que estão envolvidos nesta sociedade, Pai. Fique também com as outras plenárias que estarão se realizando nas suas respectivas salas. Nos abençoe, nos perdoe as nossas negligências, porque são tantas diante de Ti. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.